Vamos abrir em Mateus 6:31. Mateus 6:31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, todas as pessoas procuram. Mas de certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Jesus disse: todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhá-la. E todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. A maioria das vezes nós pensamos que estamos em controle de todas as situações e todas as coisas na nossa vida. Mas não estamos. E se não for a potente mão de Deus sobre nós, dificilmente vamos conseguir. Por isso é que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Entenda uma coisa, não tem a ver só com o ministério, não tem a ver só, tem a ver com a nossa própria vida. O diabo vai tentar fazer de tudo para nos destruir. Tentar levar por caminhos que são errados, tentar levar por escolhas que estão erradas. E uma delas também é em relação ao dinheiro. Deus sabe que nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para, atualmente, para tudo na nossa vida, não é? Para nos alimentarmos, para nos vestirmos, para termos uma casa, para termos um carro, para podermos andar. Nós precisamos de dinheiro. Mas o nosso Pai sabe disso. Ele próprio diz: de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe. Então, o que é que nós, a nossa parte, o que é que nós temos que fazer, visto que Deus sabe todas as coisas? Está no 33, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Todas as coisas. É preciso entender uma coisa. Vamos buscar a vontade de Deus. Vamos buscar saber o que Ele quer fazer com a nossa vida. Para que tudo nos corra bem a nós. Não, mas eu tenho este projeto, eu tenho aquele projeto, e eu estou a apresentá-lo perante Deus, e é isto que eu quero. Entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Mas se calhar não da forma que tu queres. Da forma que Ele sabe que é a melhor para nós. Ainda há pouco tempo Deus me pediu uma coisa que foi difícil para mim. Mas eu percebo que é o melhor para mim. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Amém. Anda com alegria como o sol brilha,
como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu e só tu que vais encher a nossa boca de bens. És tu que nos vais suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Te agradecemos, te honramos, te glorificamos. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é Mude a realidade. Mude a realidade. E vamos abrir em Lucas 1:11. Lucas 1:11. Vamos abrir em Lucas 1:11. Enquanto vamos abrindo, eu vou-vos contar o que é que aconteceu até agora. Vou-vos contar sobre um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias era sacerdote, já tinha alguma idade, assim como a sua esposa também já tinha alguma idade. Isabel sempre foi estéril. E agora calhou a vez de Zacarias ir perante o Altíssimo e queimar incenso na presença do Senhor. Calhou a vez, peço perdão, calhou a vez de ele ir. E ele, quando entrou no lugar santo dos santos, o local onde só um sacerdote uma vez por ano entrava, neste local, quando ele entrou, ele viu uma coisa, viu algo. E está descrito aqui em Lucas 1:11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Pelos vistos, Zacarias já tinha orado sobre isso. Já tinha orado para ter filhos. E nunca tinha acontecido. Mas agora chegou o tempo e este anjo veio-lhe comunicar que ele iria ter um filho. Mas Zacarias, mesmo apesar de estar a ver um anjo, duvidou. E porque duvidou, vamos agora a Lucas 1 também, mas versículo 18, é um pouco mais abaixo só, versículo 18. O anjo continua-lhe a falar, e eu saltei uns versículos, mas diz-lhe como é que a criança havia de vir, o que é que a criança havia de fazer. Realmente estamos a falar de João, não é um João qualquer, é João Batista, aquele que é primo de Jesus, aquele que veio abrir os caminhos do Senhor, clamar ao arrependimento para que Jesus pudesse pregar. Ele abriu o caminho para que Jesus pudesse fazer o seu ministério. Mas eis o que Zacarias disse no versículo 18. E disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho
e a minha mulher é avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Quantas e quantas vezes nós falamos que as coisas vão mudar, que tudo é possível àquele que crê. Quantas e quantas vezes falamos que Deus está em operação a nosso favor, que Deus nos ama, que Deus enviou o seu Filho Jesus por nós e que com Ele nos dará todas as coisas. Quando nós pensamos assim, nós começamos a pensar nas nossas coisas, mas tem a ver com o projeto de Deus na nossa vida. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer em nós. Às vezes passamos por situações difíceis na vida e pensamos que não é desta que nos escapamos e Deus nos vem e nos liberta. Mas é ensinamento para nós aprendermos a andar com Deus, a confiar em Deus. Ainda há um dia ou dois eu estava a falar com uma pessoa, com um amigo meu, e estava-lhe a dizer: a minha situação financeira só mudou no dia em que eu deixei de me preocupar. E é fácil deixar de preocupar quando há contas para pagar, quando há renda para pagar, quando há água, luz, quando há tudo para pagar. Quando nós confiamos em Deus, passa a ser Ele a nossa solução. Então um anjo chegou ao pé dele e diz: olha, tu ainda vais estragar as coisas. Tu vais estragar as coisas de certeza absoluta. Então mais vale tu ficares calado e não dizeres mais asneiras. E não me falares com as tuas palavras a dúvida, porque ele aqui no versículo 18 ele falou da dúvida. Como é que eu saberei isto? Pois já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Agora é que vamos ter um filho. Como é que isso pode? Se eu chegasse cá fora e começasse a dizer: epá, eu vi um anjo, mas o anjo disse-me isto, mas eu não acredito. Não, não vai acontecer. Ele ia destruir tudo aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E era importante para Deus porque João Batista tinha que nascer primeiro. João Batista tinha que pregar primeiro. Ouça, eu acho impressionante o que Deus faz. Eu sempre achei, mas quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vejo quão impressionante Ele é. Se eu pudesse comparar com alguma profissão de Deus, eu o compararia a um arquiteto. Porque ele planeia tudo ao pormenor. É impressionante. Por exemplo, um arquiteto faz uma casa e depois mete uma entrada e na entrada mete um degrau. O arquiteto lhe diz qual a altura do degrau. Ao pormenor que as coisas vão. E é assim que Deus trabalha connosco. Ao pormenor, em tudo. E João, se ficasse a falar e ia estragar esse pormenor, ia estragar os projetos de Deus na vida dele, na vida de João Batista. Então disse que ele iria ficar mudo e quando ele saiu de lá, ele não podia falar. Primeiro o povo
que estava esperando que ele saísse, viu que ele estava-se a demorar muito tempo, o que não era normal, e achou estranho. E depois, quando ele saiu mudo, não podia falar. E então disseram, ele deve ter visto alguma coisa realmente sobrenatural. Realmente viu uma promessa de Deus na sua vida. O tempo foi passando, realmente a sua mulher engravidou, e passado uns meses, e vemos aqui no versículo 60, Lucas 1, 60, bem mais abaixo, Lucas 1, 60, a criança nasceu e queria-lhe dar o nome de Zacarias, que era igual ao pai, que era costume às vezes dar os nomes dos pais aos filhos, e queriam. Mas mesmo a sua mãe sabia que o nome dele seria João. Veja o que é que aconteceu. E respondendo a sua mãe disse, não, porém será chamado João. E disseram, ninguém na tua família, na tua parentela, que se chame desse nome. Ninguém na tua casa se chama João. Como é que tu escolheste João? E mesmo não acreditando na mulher, perguntaram por acentos ao pai como se lhe chamasse. E ele, pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam, todos se admiraram. E logo a boca se abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Agora que a criança já tinha nascido e que ele tinha confirmado a palavra de Deus, agora sim, a boca dele podia falar, porque já não iria estragar nada. Isto é impressionante, por isso tem tudo a ver com o título da mensagem. Mude a realidade. Zacarias só mudou a sua realidade, só começou a falar na altura que confirmou a palavra de Deus que tinha vindo pela boca do Gabriel, o anjo Gabriel. E as coisas na nossa vida só vão mudar na altura que nós confessarmos a vontade e a palavra de Deus para nós. Muitas das vezes enfrentamos realidades que não gostamos. Às vezes realidades que nos fomos deparados com elas. Deixa-vos fazer aqui um parênteses que é importante para você perceber como é que funciona a nossa vida. Quem tem carta de condução, e mesmo quem não tem, sabe que se anda nas estradas, e quando se anda na estrada vê-se sinais. E esses sinais de trânsito nos ajudam na condução. Avisam que vai haver uma curva mais acentuada, avisam que vai chegar uma estrada em que nós temos de dar passagem aos outros, dar prioridade. Entramos num determinado sítio que é uma autoestrada e temos sinais que nos ajudam a identificar isso para nós conseguirmos conduzir e sabermos como fazer. Da mesma forma, na nossa vida há sinais que vão aparecendo. E você diz, vão sinais? Sim, há sinais que vão aparecendo, nos avisando de coisas que podem vir. É algo que começa a acontecer no seu corpo, que não estava a acontecer. E isso é um sinal para você começar a orar, para não deixar o diabo tomar a sua avante e levar a sua avante. Não é você começar a dizer, olha, eu vou-lhe dar um exemplo comigo, o que é que, entre muitos, eu vou-vos dar este exemplo, que este foi muito flagrante.
Ele na altura estava durante a noite, portanto era guarda noturno, estava a conduzir, estava sozinho e comecei a sentir umas fortes, foi deste lado, umas fortes picadas na cabeça. Mas mesmo fortes, parecia quase como me estavam a espetar uma agulha na cabeça. E eu, entretanto, encontro uma pessoa que eu conhecia. E essa pessoa, então, tudo bem, então, mas onde é que trabalha dele? E ele diz, olha, eu trabalhava ali, e ele aponta para um armazém, mas agora, pronto, o armazém fechou. A pessoa começou a sentir umas fortes picadas na cabeça e morreu. Por isso a empresa fechou e eu tive que me vir embora, pronto, e agora estou à procura de trabalho. Tá, importante. Tudo bem. Ele foi-se embora e eu continuei. Eu não me ri na cara da pessoa, porque, pronto, a situação era má, uma pessoa tinha morrido. Mas eu percebi muito bem o que é que o diabo estava a tentar fazer. Ele deu-me os sintomas das fortes picadas na cabeça, pois trouxe a mim informação que alguém que tivesse picadas na cabeça podia morrer. Para que eu fizesse, para que eu ficasse preocupado, para que eu começasse a consultar médicos, para que ele me pudesse pôr uma embolia cerebral, exatamente o que é que aquele homem tinha morrido, com uma embolia cerebral. Eu mal comecei a andar com o carro e estava sozinho, comecei-me a rir e disse, não, diabo, eu nunca vou morrer, nem nunca vou ter uma embolia cerebral. Eu nunca vou morrer de uma embolia cerebral, foi o que eu disse. O que é que eu fiz? Apareceram os sinais. Eu interpretei os sinais. Percebi o que é que vinha aí e não aceitei. Não aceitei. Isto é muito importante, porque os sinais também foram dados a Zacarias e ele escolheu duvidar. Em vez de aceitar, visto que era uma coisa boa. Mas se fosse uma coisa má, o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que rejeitar. E aí Deus não iria calar a sua boca, iria permitir que ele falasse para rejeitar. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isto é muito importante para a nossa vida. É muito importante sabermos interpretar os sinais conforme eles vão vindo. Porque é a tentativa do nosso inimigo de nos tentar colocar algo na nossa vida que nós temos que rejeitar. Fazendo o quê? Orando, quebrando essa maldição sobre a nossa vida. Rejeitando e declarando mesmo, eu nunca vou ter isto, eu nunca vou ter esse problema no nome de Jesus, eu nunca vou ter assim ou estar assim, desta forma, debilitado com esta doença, eu não aceito nem vou ter na minha vida no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Zacarias, só quando pediu a tabuinha, escreveu que o nome era João, ele estava a confirmar a palavra que Deus tinha dito pelo anjo. Quando confirmou a palavra, foi liberto. Da mesma forma, quando nós confirmamos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós somos libertos. Eu quero vos levar a um salmo que fala sobre algo da nossa vida, muito importante. Vamos ao Salmo 103, versículo 1. Salmos 103, versículo 1. Davi neste salmo, o rei Davi neste salmo, fala de uma ligação que ele tem com Deus e do que ele crê em Deus. E ele próprio fala para a sua alma, fala para ele próprio, falando das maravilhas de Deus. E veja o que é que ele diz. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças
de nenhum dos seus benefícios. Dos benefícios que Deus nos dá a nós. Ele está a dizer, alma minha, não te esqueças dos benefícios que Deus nos deu. E começa a enumerar os benefícios, começa a dizer os benefícios. É Ele mesmo que perdoa as tuas iniquidades, que perdoa os teus erros. E é Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que perdoa os nossos erros. Ouça. E a Bíblia diz que nós erramos. A Bíblia diz que não há um justo, não sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não, mas eu faço isto bem. Eu busco a Deus. Ouça, você tem que entender que há coisas que fazemos que nós sabemos que é errado. E quando nós sabemos que é errado, nós temos que ir perante Deus e pedir perdão a Deus. E que nos ajude a mudar. É Ele que perdoa as tuas iniquidades, mas também é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Depois de perdoar as tuas iniquidades, é Ele que sara as tuas enfermidades. Não, mas eu estou a tomar um medicamento para isto e para aquilo. Mas é Deus que sara a sua vida. É Deus que o cura. Você entende isso? É da vontade de Deus. É um benefício que Deus nos dá a nós. Não só nos perdoar, mas curar. Mas não acaba aqui, veja aqui. É quem redime a tua vida de perdição, se não estavas perdido. É coroa de benignidade e de misericórdia a nossa vida. É quem enche a nossa boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia todos os dias. De sorte que nós somos rejuvenescidos todos os dias. A juventude capacita-nos todos os dias, cada vez mais. Entenda uma coisa. Davi sabia o que é que estava a falar. Mas ele próprio dizia para ele próprio. Davi dizia para ele próprio, não te esqueças dos benefícios. Não te esqueças, ó minha alma, dos seus benefícios. Ouça, eu trouxe este, mas eu podia trazer Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2, 24, onde fala o quê? Que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras fomos sarados. Fomos. Espera aí, então, mas a pessoa está doente, mas já foi curada. Como foi curada? Quando Jesus foi à cruz. Ele na cruz levou toda a maldição. Toda a maldição estava destinada por nós. Maldição espiritual, maldição física. Levou toda a maldição sobre ele. Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi amaldiçoado por nós. Porque éramos nós que devíamos estar amaldiçoados pela nossa vivência, pelo aquilo que temos vindo a fazer, mas não Jesus levou sobre ele. Não é só importante interpretar os sinais que vão vindo à nossa vida, como também saber o que Deus diz sobre nós. Ele diz, vamos abrir.
Romanos 8:37, desculpa. Eu disse 37, vamos ao 31 primeiro, desculpa. Romanos 8:31, depois já saltamos para o 37. É importante nós lermos a palavra de Deus e nos enchermos da palavra de Deus. E termos conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é os decretos de Deus para as nossas vidas. É o seu testamento deixado para nós. Para nós termos conhecimento que nesta terra não basta viver, temos que saber viver. E veja o que está aqui escrito. Romanos 8:31, que diremos estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se poderá levantar contra nós? Quem terá essa audácia? Quem terá essa capacidade? Ninguém. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como é que Deus não nos vai abençoar a nossa vida se Ele não poupou o próprio Filho por nós? Se Ele entregou o seu próprio Filho por nós, para nos poder resgatar para a sua família. Nós fomos adotados por Deus. Nós agora somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então, se temos essa maravilha nas nossas vidas, como Ele vai nos ajudar em todas as coisas? Como é que Ele não nos vai poder dar também todas as coisas? Veja que depois aqui, no versículo 37, mas todas estas coisas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, Jesus. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouça, à medida que nós temos experiências espirituais, nós começamos a perceber que isto é mesmo real. Se você tiver alguma vez perante alguém que está possesso de demónios, a começar a falar noutra língua, e, uma voz mais grave e a tentar meter medo, só se falar Jesus, se você quer ver o que é que vai acontecer. A palavra de Jesus tem poder. Tem mesmo poder. Porque Deus lhe concedeu um nome que é sobre todo o nome. E é esse nome que todo joelho vai dobrar. E todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Entenda que a nós, nos foi dado o privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus. A todos aqueles que receberam o nome de Jesus, que aceitaram o que Jesus fez na cruz como sendo em nosso lugar. Como é que fazemos isso? Orando. Pai, eu aceito o que Jesus fez em meu lugar. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você aceitou Jesus como na sua vida. Você é um filho de Deus. Bem-vindo à família de Deus. E aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E à medida que você ora e busca a Deus, os caminhos vão se abrindo. E você vai percebendo todas as coisas que estão a acontecer na sua vida. Peça a Deus para que lhe ajude a interpretar os sinais que vão acontecendo na sua vida. Porque assim você vai perceber a vontade de Deus e aquilo que Deus lhe está a mostrar que você deve evitar.
À medida que eu estou a falar, Deus me está a mostrar uma coisa sobre uma pessoa que eu conheço. E que eu, quando acabar a reunião, eu vou falar para essa pessoa. Mas entenda uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém poderá se levantar contra nós. Mas entenda os sinais, interprete os sinais. Mas como é que você diz? Mas como? Como é que eu vou saber? Ouça, Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Deus lhe vai mostrar. Ouça, como eu consegui interpretar os sinais que me estavam a mostrar, também você vai conseguir. Você vai conseguir saber se determinado negócio, se determinado trabalho, se determinada situação, se determinada pessoa é bom para a sua vida. Porque Deus lhe vai mostrar. Não deixe as coisas ao acaso. Viva com Deus. Ele lhe mostrará o melhor caminho para a sua vida. O melhor caminho mesmo. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a entender os sinais que Tu nos mandas, Senhor. Ajuda-nos a compreender todas as coisas da nossa vida, para que façamos o que é melhor para nós, segundo a Tua boa vontade. Sabemos que Tu nos queres dar todas as coisas, nos queres ajudar, abençoar. Não nos esquecemos nunca dos Teus benefícios, porque és Tu que nos perdoas, és Tu que nos curas, és Tu que nos liberta, és Tu que enche a nossa boca de bens. És Tu que renovas o nosso corpo todos os dias. Te agradecemos, Te honramos, Te glorificamos e declaramos, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glórias Te damos, Senhor. Pois só Tu és digno de toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Um bom fim de semana. Agarre-se a Deus. Você vai ter uma melhor vida. Acredite em mim. Muitas bênçãos em nome de Jesus.